Boa noite, pessoal, tudo bem? Em nome do grupo Nossa Senhora Aparecida, eu espero que sim. Eu gostaria de estar convidando vocês hoje para a gente poder estar começando nossa aula cantando. É uma música bastante especial para mim, que Deus possa estar derramando sobre nós, né, bastante graça, e principalmente que Deus possa estar derramando seu amor sobre nós. Então, se vocês puderem estar me acompanhando cantando, ela começa assim. Senhor, eu quero obedecer a sua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar
água viva, derrama teu amor aqui. Água viva. Boa noite, comunidade cursilista. Em nome do grupo Nossa Senhora Aparecida, quero acolher a todos que estão nos acompanhando a nossa escola virtual do MCC. Bom, hoje, meus irmãos, daremos sequência ao nosso estudo bíblico. Convido a todos para que possamos refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Os nossos irmãos Leonor, Driele, Elis e Emerson farão as devidas leituras e com as respectivas partilhas. Convido a todos para que possamos refletir esse evangelho tão rico, tão intenso, de forma que possamos inserir nas nossas vidas. Vamos então acompanhar os nossos irmãos. Queridos irmãos cursilistas, boa noite. Meu nome é Leonor, eu fiz o cursilho de número 60. Vamos proclamar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do 24 ao 30, a mulher cananeia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Saindo Jesus dali, foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele, veio e atirou aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio de sua filha. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças. E ele disse-lhe: pelo que dissestes, vai, o demônio saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha atirada sobre a cama, e o demônio tinha ido embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Deus quer me falar neste evangelho? Eu vejo que Deus quer que eu seja humilde e acredite em Deus. Que eu tenha fé em tudo na vida, que tudo na vida pode ser mudado. Que a minha oração deve brotar do coração, humilde e contrito. Que mesmo eu sendo uma pecadora, Ele me atende porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. E eu simplesmente sou uma filha necessitada da sua misericórdia, do seu amor. E eu acho que a gente, para pedir, a gente tem que reconhecer isso, que a gente não é nada sem Deus, né? Que nós precisamos dele. Eu não fico esperando um milagre extraordinário, pois eu creio que o maior milagre acontece todos os dias na celebração da Eucaristia. Jesus vem, me sustenta com seu corpo e sangue, mesmo que eu seja a mais miserável das criaturas. Todos os dias o milagre acontece. É Jesus nos orientando, nos sustentando com seu corpo e sangue. E que eu tenho a dizer a Deus com isso? Meu Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. O Senhor, que é manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso.
Eu te agradeço e te louvo porque me ouve, me orienta e me dá força para prosseguir na caminhada, na alegria, na tristeza, nas derrotas e nas vitórias. Obrigado, Senhor. Sei que junto vamos vencendo todas as tribulações. Eu te agradeço e eu te louvo, porque hoje eu consegui mais uma vitória, com a sua graça, a vitória de estar com meu filho novamente, no meu lar, a nossa família toda reunida novamente. Eu te agradeço, porque só tu para nos dar força na caminhada. Eu te agradeço e te louvo por esta palavra de hoje. Obrigado, Senhor. Dê colores, viva a vida. Boa noite, pessoal. Boa noite nessa segunda-feira de escola virtual, mas escola do Cursilho. Eu estava ouvindo aqui vocês, eu dou os parabéns para as pessoas que foram convidadas e aceitaram o desafio de ler a Escritura de uma maneira diferente. Ler a Escritura de uma maneira diferente. A Escritura tem duas, eu mandei e todos vocês receberam esse texto, esse papel. Tinha mais um pedacinho em cima, um triângulo, mas aqui não tem. Primeiro, esse papel fala o seguinte: eu tenho que ir para o texto, ver bem o que o texto diz, quem são as pessoas que estão naquele fato, o que o Senhor quer nos dizer, porque a Bíblia sempre tem que visar uma mensagem de Deus para nós. A Bíblia sempre visa uma mensagem de Deus para nós. Não é a nossa mensagem que nós damos lendo a Bíblia. Nós lemos a Bíblia, vamos lá ver o que foi que aconteceu naquele tempo, o que Jesus disse, quem é que estava com ele, quem é que o contestou, qual era a mensagem que ele deu naquela hora. E depois a gente vem para a nossa realidade e em cima daquilo a gente começa a tirar as conclusões para nós hoje. Uma mensagem é a que aconteceu lá, agora nós temos que ver qual é a mensagem para cá. Esse é o modo correto, porque normalmente, senão a gente começa logo a falar a linguagem da gente. Quando eu quero logo tirar uma mensagem sem ver bem o que é que aconteceu lá no texto, lá no tempo de Jesus, eu começo a falar possivelmente coisas da minha vida, das minhas necessidades, dos meus problemas. E aí, então, não é bonito. A Leonor aqui falou coisas lindíssimas, né, Leonor? Parabéns. Mas nós temos que fazer sempre esse trajeto para entender bem a mensagem. Primeiro a mensagem de lá e depois vermos a mensagem aqui para nós hoje. Então, isso é que é muito importante que eu queria dizer nessa primeira intervenção minha. Boa noite, irmãos e irmãs, cursilistas, a paz de Jesus e o amor de Maria. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Nesta noite, eu vim ler uma passagem para vocês e também partilhar. Eu vou ler Marcos 8, do 27 ao 33. Pedro proclama sua fé em Jesus. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, e os outros, Elias, os outros, um dos profetas? Então perguntou-lhe Jesus: e vós? Quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és Cristo. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. Primeiro anúncio da paixão.
e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. Falaram-lhes abertamente dessas coisas. Pedro tomou a parte, começou a repreendê-lo, mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, essa passagem muito forte, né? Ela me chamou muito a atenção na primeira parte, onde Pedro fala quem que era Jesus, né? Que Jesus ali ele afirma e fala, tu és Cristo. E depois ele mesmo apresenta alguns gestos, né, de repreensão, e Jesus ali percebe que ele estava sendo movido, né, pelo inimigo. E o que me chamou a atenção muito forte nesse evangelho, porque a mesma hora que ele aceita, ele também é tentado, né? E assim também somos nós, né? Não é porque a gente escolheu a caminhada, escolheu acreditar, amar Jesus, que a gente está livre do poder do inimigo. Infelizmente, ele existe, infelizmente, ele quer ter poder. E eu percebo que o inimigo, ele se aproveita das pequenas coisas e começa a dominar, né, nas pequenas coisas, e a gente não percebe. E quando fala assim, afasta de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são de Deus, mas dos homens. Então, Jesus já afirma aqui que dos homens aqui são todos nós. E esses sentimentos, eu acredito que as nossas fraquezas, né? A preguiça. Então, o inimigo, ele vai se apoiando nesses detalhes que a gente não percebe, né? Que Deus, ele nos mostra espiritualmente, né? A gente em comunhão, na nossa oração, mas o inimigo, ele atenta a gente da forma da gente ficar com preguiça, desânimo, se sentir sozinho, inseguro, desvalorizado. Então eu acredito que nesses detalhes, e a gente tem que ser bem atento, a gente tem que ficar bem atento diante disso, porque essas coisas vêm acontecendo, vai dominando e a gente não percebe, né? A gente vai virando refém da falta de ânimo, da falta de oração, da impaciência, da intolerância, da falta de caridade. E isso tudo vai só somando e o inimigo, ele vai tomando conta. Da mesma forma que Pedro assumiu Jesus, diz com todas as propriedades que Jesus é Cristo, o Filho do Homem. Ele também, no final, ele se irrita, Jesus percebe a manifestação do inimigo. E nós também, nós somos vítimas, né? Então, por isso que a gente tem que se atentar, porque o inimigo, ele vem, já dizem, né? Já escutei que ele é silencioso, ele é astuto, ele é disfarçado. Então, a gente tem que se policiar e cuidar, né? Se atentar a isso, porque a cada segundo a gente pode ser tentado.
por palavras, por pensamentos. Então, essa passagem é muito forte, muito presente na nossa vida. Lembrando que a nossa caminhada, ela não é mar de rosas, não é porque a gente está na igreja que a gente conhece a verdadeira palavra, que o inimigo ele não vai, principalmente ele quer aquele que ele sabe que ele não tá tendo poder. Pessoas diferentes, pessoas ali, ele quer incomodar. Eu percebo assim, vou partilhar uma situação que eu lembro quando eu e o Rafael a gente começou a caminhar no Cursilho, tinha segunda-feira que a gente acabava discutindo por coisas bobas. E várias vezes a gente já subiu aquela escadinha, um meio virado a cara pro outro, sabe? E eu acredito que é o inimigo tentando que a gente não viesse, não fosse, sabe? Não partilhasse a nossa caminhada. Mas a gente era persistente, estamos persistentes. E isso, não deixar dominar. Às vezes uma coisinha assim que durante a semana você não ia ficar magoada, mas na segunda-feira você ficava. Porque o inimigo ele quer você vulnerável, ele quer você sensível, né? E é isso, pessoal. Espero que eu tenha partilhado bem, que eu tenha esclarecido. Tô morrendo de saudade de todos. Fiquem com Deus e uma boa semana, tá? Um abraço, um beijo. Tchau, até a próxima. É isso aí, muito bem, Driele. Interpretaste muito bem esse texto e fizestes a leitura correta do meu ponto de vista, né? Tu ficasses lá no texto e trazendo para hoje, mas não trouxesse para hoje coisas que não estavam lá. Como eu dizia antes, às vezes a gente deixa o texto lá, não analisa o texto bem como tem que ser analisado e começa a falar coisas para hoje, dando nossos conselhos, nossas recomendações. A leitura da Bíblia não é assim. A leitura da Bíblia é a gente se firmar no texto daquele tempo e aí a gente vê realmente que mensagens aquele texto traz para nós. Jesus sempre caminhava, ele estava no caminho e faz aquela pergunta e Pedro responde. Jesus disse, não foi a carne nem o sangue que te mostrou isso, foi meu Pai que está nos céus. Porque Pedro disse, tu és o Cristo, o enviado de Deus. E era correto, né? E aí quando ele começou a mostrar, bom, mas eu sou o Deus, mas eu vou ter sofrimento, vou para a cruz. Aí o Pedro, já muito forte, muito importante, disse, não, isso não pode acontecer. E aí Jesus diz, vai para trás, Satanás. Tu não tens palavra, as tuas palavras são a palavra dos homens. Teu pensamento não é de Deus. Então vejam como nós também, bem como tu disseste, quantas vezes nós afirmamos o Cristo, nós adoramos o Cristo, nós nos comprometemos com Ele, mas de repente a tentação que está aí, né? Tuas palavras não são de Deus. A gente segue muita palavra que não é de Deus, que não é da Bíblia, que não é do pensamento do Cursilho. Por quê? Porque a gente às vezes fraqueja realmente. Então, temos que estar atentos, é isso que você falou também, e sempre atentos na nossa mente, atentos no nosso coração, atentos com a nossa oração, com a nossa perseverança. E o Pedro não ficou nisso aí, depois o Pedro se tornou um grande sujeito, um grande seguidor de Cristo, mas caiu, né? Nós também vamos cair, vamos nos atrapalhar, vamos pecar, como a gente diz, mas a gente quer seguir o Senhor. Então, muito bem, que beleza também você ter aceitado fazer essa parte. As pessoas têm que enfrentar, porque diz o meu grande formador, Paulo Freire, que a gente aprende fazendo. A gente não aprende ouvindo explicações, e vocês estão aprendendo fazendo a leitura da Bíblia. Boa noite, família cursilista.
paz de Jesus esteja com todos vocês. Eu vou fazer a partilha agora hoje do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levanta-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: Pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Estas são palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o que a gente pode partilhar dessa palavra hoje em nossa vida? Ela é maravilhosa. Ela fala de duas cegueiras que nós temos que observar em nossas vidas: a cegueira física e a cegueira espiritual. Eu vejo assim, a cegueira física. Esse cego, esse mendigo que pedia esmola, que era cego, ele tinha uma cegueira física. Ele não via. Pediu ajuda a Jesus com aquela fé imensa que Jesus ia curá-lo. E Jesus curou. Jesus teve piedade dele. Ele pediu, ele clamou a piedade divina. E Jesus teve piedade por ele. A nossa vida, nós corremos o risco de ter duas cegueiras, a física e a espiritual. A física, quando eu digo, não é a visual. A cegueira física, quando nós não vemos o nosso irmão necessitado do nosso lado, nós não vemos aquela pessoa que precisa de uma ajuda espiritual, de uma ajuda amiga, de uma ajuda financeira, de uma ajuda alimentar, comida, porque a fome é terrível e a gente não vê. Ou às vezes, na correria do dia a dia, nós sabemos da situação, mas às vezes a gente não ajuda. Essa é uma cegueira física, ela é dolorida, ela dói, mas a gente às vezes passa por ela. Eu vejo assim, e a cegueira espiritual é quando Jesus fala ao nosso coração e a gente não vê. Às vezes, muitas vezes, Jesus conversa conosco através de um ato de uma pessoa, através de uma atitude de uma criança, através da atitude de um idoso, através do sofrimento de um animalzinho na rua. E nós não vemos. Então, nós temos que estar bem atentos a essa cegueira em nossa vida, a cegueira espiritual, quando nós não buscamos Jesus em todos os sentidos da nossa vida. Desde o amanhecer, quando a gente levanta, que fazemos as nossas orações, agradecer o dom da vida, o dom da sabedoria, do discernimento. Agradecer a Deus por termos uma família, um teto. Às vezes na correria do dia a dia, na labuta, no trabalho, nós passamos desapercebidos por muitas coisas. Então todos nós corremos o risco, somos humanos, corremos o risco de termos essa cegueira física e espiritual. Física, quando não olhamos para o nosso irmão, do nosso ladinho, um vizinho de apartamento que precisa de ajuda, um vizinho da esquina, um mendigo na rua. Às vezes o mendigo estende a mão ali e nós falamos o quê? Eu não tenho dinheiro hoje. R$1, R$2. Mas nós temos essa cegueira. E temos a cegueira espiritual. Eu vejo assim, é minha visão. Que às vezes essa cegueira espiritual é quando Deus está falando conosco e nós não estamos vendo. Então nós temos que aprender com este cego a ter uma fé
e a enxergar. Porque Jesus abre os nossos olhos. Basta nós querermos enxergar. Jesus fala ao nosso coração. Ele mostra. Nós temos que estar com os olhos bem abertos para ver a mensagem que Jesus nos passa. E Jesus nos passa essa mensagem, a mensagem que precisa ser passada para nós, através de gestos, de atitudes, de um cego, de um mendigo, de um vizinho, de um aluno, de um colega de trabalho, de um filho, de um irmão, irmão de sangue, irmão de igreja, mas ele fala. Onde está a minha visão espiritual e física hoje? Estou olhando para Jesus? Estou olhando para o meu irmão? Então, nessa passagem, que ela é linda e maravilhosa, é assim que eu vejo. Nós temos que todos os dias pedir a Deus: eu quero enxergar o meu irmão, eu quero ver as coisas com mais clareza. Senhor, me mostre o que eu preciso fazer hoje. Senhor, me mostre qual é a minha atitude hoje com relação ao que o Senhor quer. Eu preciso ver. Às vezes nós somos cegos, eu muitas vezes sou cega. Às vezes nas minhas conversas eu digo para Deus: abra meus olhos e manda outra mensagem, porque eu não estou entendendo. É nosso, nós somos humanos. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Então, muito linda a tua exposição, Elis. Fizeste aquilo que é importante e que eu tenho recomendado para que a gente leia o Evangelho, entenda a mensagem daquele tempo lá no passado, e depois de ter entendido aquela mensagem lá no tempo do passado, a gente traga para o dia de hoje a mensagem que Cristo daria hoje dentro daquele mesmo tema. Nós vemos Jesus passando, Jesus sempre com grande multidão, e quando Jesus passa, ele passa todo dia por nós. É preciso gritar: Jesus, tem piedade de mim, foi o que o cego gritou. E aí, veja bem, muitas vezes até nos repreendem por causa de nossa fé, por causa de nossos pedidos, por causa de nossa angústia. Você não tem confiança? Não, a gente precisa gritar. Jesus ouviu, mas muita gente repreendeu, né? O cego que estava gritando. Jesus, então, Jesus te chama, falaram para ele, né? Quer dizer, Jesus nos chama sempre para perto dele e nos pergunta o que é que nós queremos. Ele já sabe, mas ele gosta de que a gente diga o que a gente quer. Então, a nossa cegueira é o tema principal, como você falou, né, Elis? Nós somos cegos, nós não vemos tanta coisa, nós não vemos Jesus que passa, mas aquele cego sentiu quando Jesus estava passando e gritou. Então, que a gente não seja cego para todas as passagens de Jesus no dia a dia na nossa vida. Ele passa todo dia, ele está passando toda hora, e nós podemos a todo momento chamar Jesus e ele nos atende. E quando ele nos atende nos nossos pedidos, vejam bem o que fez o cego. Depois que ele ficou curado e começou a ver, ele seguiu Jesus. Quantos de nós doentes, cegos, cheios de problemas, quando somos curados, não nos voltamos para o serviço, não nos voltamos para servir os outros. Vamos procurar no nosso egoísmo fazer as coisas que nós mesmos gostaríamos de ter e de viver. Então, que essa lição seja muito importante. Curado, o cego seguiu Jesus. Muito boa noite a todos. Hoje eu vou fazer a leitura do Santo Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo de 41 a 44. A verdadeira atitude religiosa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então, chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositaram do que estava sobrando para eles.
Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo que tinha, tudo que possuía para viver. Bom, meus amigos, nessa noite abençoada, nossa escola vivencial, vamos fazer a partilha dessa palavra tão especial para mim e para você. Nessa palavra, Jesus quer nos alertar e quer nos perguntar, quer nos questionar. O que nós temos ofertado para Ele? O que nós temos levado diante do trono do Senhor? O que Jesus tem? O que você tem feito para agradecer o sacrifício da cruz? Eu te digo para você, meu amigo, minha amiga. Jesus, Ele conhece o seu coração, conhece o meu coração, conhece as suas obras e conhece as minhas obras. Então, vamos ofertar diante do Senhor tudo que temos, tudo que somos, tudo que podemos ser. Jesus, ao observar aquela viúva, Ele percebeu que ela não pensou no amanhã. Ela não pensou o que ela ia vestir, o que ela ia comer. Ela simplesmente doou tudo o que tinha, pois acreditava na sua misericórdia. Então, essa mensagem quer dizer para mim, para você: entregue seu coração, ofereça seu coração para Jesus. Ofereça tudo que você tem, tudo que você é, ofereça sua casa, seu trabalho, sua família, e você vai ver que você estará juntando um grande tesouro no céu. O meu muito obrigado e até a próxima. Que beleza de fala, Emerson. Que beleza de fala. Você tem boa dicção, boa fala e tem a coisa muito clara na tua frente. Então, indo lá para o fato, Jesus usa as coisas práticas do dia a dia para ensinar seus discípulos. Ele não inventa discurso no mais, ele vai na prática. Viu aquela viúva oferecer tudo que ela tinha, viu seu gesto de generosidade, porque esse evangelho fala da generosidade, de que a gente tem que estar desprendido daquilo que a gente tem em benefício dos outros. Então esse evangelho fala dessa generosidade da viúva e compara com a usura, com a falta de caridade do grande, do poderoso. Ela deu mais do que todos os ricos que aqui passaram e doaram. Isso traz para a nossa vida, para o dia de hoje, então, realmente uma coisa muito, muito importante, né? Que a gente precisa ter muita bondade, muita generosidade. Não importa se a gente pode dar muito, se a gente pode dar pouco. Algumas pessoas às vezes dizem, mas eu não tenho nada, como é que eu vou... Mas a gente sempre tem uma palavra, um gesto, alguma coisa. Então hoje também Jesus olha para nós para ver se aquele gesto da viúva chegou até nós. Ou se nós só gostamos de ver aquele gesto e achar maravilhoso, porque a gente já sabe há muito tempo dessa história da viúva que deu uma pequena moeda que era tudo que ela tinha. Mas isso tem que nos tocar. A mensagem de Jesus, a proposta, a fala, o encontro de Jesus naquele momento tem que nos trazer para hoje e nos dizer, e você? E eu? E a nossa comunidade? E os meus irmãos? E os nossos irmãos do Cursilho? Como é que são diante dessa palavra de Jesus? E fazendo assim, nós vamos realmente melhorar a nossa vida e viver melhor, mais de acordo com a vontade de Jesus e o seu Evangelho. Então eu queria concluir dizendo que a leitura verdadeira do Evangelho não é abrir a Bíblia e tirar uma lição, tirar uma mensagem. Isso é bom. Não é abrir qualquer texto, não. Quando nós queremos compreender o Evangelho, nós precisamos, como já foi explicado desde o início, ver o texto e estudar o texto daquele tempo. Quem estava lá, o que foi falado lá, qual era a mensagem que Jesus deu lá, para quem ele estava falando, qual é a mensagem central, e depois, então, trazer para nós hoje. Bom, se Jesus falou aquilo, disse aquilo, e comentou tal fato, o que ele nos diria hoje? O que seria hoje essa mesma mensagem?
O Evangelho estudado, bem entendido, é isso. Se a gente não faz isso, a gente fica falando a linguagem da gente sempre. A gente pega a Bíblia, lê uma frase, lê um trecho e começa a falar daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente gostaria de dizer, do sermãozinho da gente. Isso a gente ouve muito. Muita gente lê a Bíblia, fecha e faz o seu sermão. Não. Se eu leio a Bíblia, é para pegar aquela passagem e utilizá-la hoje. A gente não aprende essas coisas num dia, mas vocês que participaram, vocês foram corajosos e foram muito bem. Eu agradeço a Deus e a você. E então, para concluir, também quero deixar a bênção para todos os que trabalham, para todos os que lutam, especialmente no nosso movimento de Cursilho, né? E também para todos os doentes, os que nessa pandemia estão angustiados, com dificuldade, pelos que morreram e por nossas famílias todas. E também especialmente por aqueles que estão um pouco afastados, que não estão assumindo nada, que não se propõem a nada, para aqueles que criem coragem. Como falaram lá para o cego, coragem, levanta, ele está te chamando. E a gente vai e ele faz milagre. Então, que a minha bênção, a bênção de Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, que vocês estão vendo aqui atrás, na minha sala, né? Que a bênção de São Paulo desça sobre todos vós, vossas famílias, e abençoe o vosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Decolores, viva a vida! Bem, meus irmãos, quero agradecer a todos que colaboraram para que realizássemos esse nosso estudo bíblico essa noite. Ao nosso folclore, o Leandro, sempre pronto para cantar para nós e nos animar. Para todos os nossos irmãos e irmãs que partilharam o Evangelho hoje, fizeram suas respectivas reflexões nas suas vidas, ao Padre Clarindo, que sempre nos orienta e faz com que possamos buscar estudar mais o Evangelho, a Palavra de Deus. Agradecer a vocês, irmãos cursilistas, que estão nos acompanhando na caridade e na unidade. Fiquem com Deus e que possamos viver o Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso peregrinar. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Uma boa noite, um bom descanso, um grande abraço. Fiquem com Deus e na paz de Nossa Senhora. Decolores, viva a vida! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e gostaria de convidar vocês para a gente poder estar levantando e cantando o nosso hino para encerrar bem e começar bem nossa semana. Então, vamos lá! Decolores é a primavera florindo os caminhos. Decolores são todas as flores, são os passarinhos. Decolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz. E viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito em seu coração. Viva a vida! Viva a vida! Que desperta na fé.